Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje o nosso tema para reflexão será Maria, Mãe de Deus, nossa mãe e mãe da Igreja. Antes, quero ler aqui com vocês o texto bíblico que se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 16, diz assim: Acaso me tornei inimigo de vocês, porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. O versículo de número 19 diz assim: Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. O versículo de número 25, ou de número 24, diz assim: essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. Como diz as Escrituras, alegrem-se, mulher sem filhos, porque nunca deu à luz. Grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Daí a palavra do Senhor. Nós vamos meditar um pouco aqui com relação a essas questões que envolvem a Mariologia. Antes de mais nada, a ideia do dogma mariano, onde define-se Maria como Mãe de Deus. Eu já tenho um vídeo aí, um áudio, que foi gravado falando a respeito, o que eu penso a respeito. Esse dogma, primeiro nós precisamos entender que, de acordo com o magistério da Igreja, o dogma ele se torna, na verdade, inquestionável quando é definido como dogma, ou seja, quando você tem um ensino na Igreja e esse ensino é compreendido como uma verdade. Segundo a teologia católica, o magistério da Igreja faz o pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo para definir tais assuntos como dogma, e uma vez definido como dogma, obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Caso o cristão renegue qualquer desses dogmas, de acordo com a teologia católica, ele ocorre-se no risco de uma heresia. Então, o dogma, segundo a teologia católica, é uma verdade de fé que, na verdade, de acordo com a teologia deles, é uma verdade que sempre existiu, não é uma verdade criada. Então, na teologia católica, eles não estão inventando alguma coisa, eles estão simplesmente definindo aquilo que sempre existiu como verdade de fé. Ou seja, seria uma confirmação de uma realidade que sempre existiu. Então, quem proclama o dogma é o Papa, mas o Papa ele não define, ele não decide por si só. Ele tem um colégio de pessoas, de doutores, que se reúne para decidir as questões a respeito. Uma vez que eles chegam nessa conclusão e o Papa, então, proclama o dogma, aí sim, a partir daquele momento, passa a ser inquestionável e irrevogável.
Então a ideia do dogma da Maria, Mãe de Deus, ele foi definido no Concílio de Éfeso em 431. Portanto, antes do 431, esse dogma não existia, né? E ele aparece, segundo alguns teólogos, ele surge exatamente num período em que a natureza hipostática de Cristo, ou seja, aquela doutrina que defende a união do Verbo, quando o Verbo se encarna, então o Cristo se torna 100% homem e 100% Deus. Portanto, essa união, que o termo técnico utilizado é união hipostática, isso então estava sendo questionado naquele período, quando eles definem a questão do dogma de Maria, Mãe de Deus. Então, de acordo com alguns teólogos, a definição do dogma não tinha como princípio, como foco, Maria, mas o foco da criação do dogma era a cristologia, ou seja, era a pessoa de Cristo. Então, como eles viam que a cristologia ela estava sendo ameaçada, ou a pessoa de Cristo estava sendo ameaçada por alguns questionamentos, eles entenderam o seguinte, que negar que Maria fosse mãe de Deus incorreria-se no risco de negar a divindade de Cristo. Porque quando o Verbo se encarna no ventre de Maria. Portanto, o que Maria gera em si é o Cristo humano, mas é o Verbo encarnado ao mesmo tempo. Portanto, na ideia, Maria, Mãe de Deus, tinha como pretensão defender a Cristo. O foco estava em Cristo, na cristologia, e não em Maria. Dentro desse ponto de vista, seria até, de certa forma, aceitável, mesmo que teologicamente, como já disse no vídeo anterior, eu discordo teologicamente dessa colocação, mas é compreensível que alguns teriam aderido de maneira talvez até um pouco fácil com relação a essas questões, porque a preocupação deles era preservar a natureza de Cristo. Mas com o passar do tempo, o que nós vemos aqui em diversos vídeos e diversos estudos que nós fizemos aqui, abordagem de reflexões sobre a Mariologia Afonsiana, nós percebemos que com o passar do tempo, os títulos que Maria vai adquirindo, vai elevando Maria a um patamar em que a Bíblia não a colocou e não a coloca, e, portanto, conduz o culto a Maria, que vai aparecer depois, vai conduzir os devotos a uma prática idólatra, segundo a minha compreensão, até mesmo de acordo com aquilo que eu analisei com vocês aí nos vídeos anteriores, a respeito de muitas colocações que se aparecem em torno de Maria. Então, eles defendem a ideia de que Maria é mãe de Deus. E aqui eu deixo claro que, segundo alguns teólogos, o propósito não era enaltecer Maria, de forma nenhuma, mas era preservar e enaltecer a Cristo. Esse era o propósito. Depois eles acabam criando um título para Maria, que é o título de Maria, Nossa Mãe. E essa ideia de Maria, Nossa Mãe, surge, e a única parte bíblica que eles se apegam é exatamente na crucificação, quando Maria está lá aos pés da cruz, e João, o discípulo amado, também está ali, e Jesus então entrega Maria aos cuidados de João, e diz assim: eis aí a tua mãe. A partir dessa explicação, ou desse episódio, onde o que se percebe claramente que Cristo tinha uma preocupação, uma intenção de colocar a sua mãe aos cuidados do seu apóstolo João, que ali estava, para que ele pudesse cuidar da sua mãe.
e cuidar da sua mãe como se fosse mãe dele. E que a mãe pudesse, ao mesmo tempo, receber esse cuidado como se fosse um cuidado de um próprio filho. A ideia seria essa. Mas a teologia católica pega esse texto e diz que, no caso, o discípulo João representaria todos os cristãos. Portanto, quando Cristo entrega a sua mãe aos cuidados e, ao mesmo tempo, apresenta como mãe, né? A questão aqui é quem é que cuida de quem, né? Porque qual era o interesse de Cristo? Era colocar a sua mãe aos cuidados ou pedir para que esse discípulo fosse protegido pela sua mãe. Porque na teologia católica, a ideia de Maria, mãe de Deus, é porque ela recebe uma incumbência de cuidar de todos os cristãos, né? É essa a ideia na teologia católica. Mas de onde parte essa fundamentação? Apenas desse versículo. Por quê? Porque nós não vemos em nenhum texto bíblico qualquer apóstolo se referindo a Maria como sua mãe ou como mãe da igreja. Aliás, até no texto que nós acabamos de ler aqui, em Gálatas, quando os Gálatas estão ali passando por aquela situação difícil, né, de risco espiritual, por causa dos judaizantes, e Paulo então escreve uma carta para essa igreja, e Paulo até vai dizer o seguinte, que ele estava sentindo novamente as dores de parto, até que Cristo fosse verdadeiramente formado em cada cristão. Então ele via essa ameaça da fé cristã relacionada à questão do judaísmo. E ele lança a mão aqui da alegoria entre Agar, que era a escrava de Abraão, portanto a mãe de Ismael, que deu origem, né, ao povo árabe, e ele faz uma alusão de que aquela que era a escrava representaria a Jerusalém terrestre, que era escrava com os seus filhos, mas que os cristãos, e que a Sara, que era estéril e que era perseguida muitas das vezes, ela se tornou a herdeira e mãe, ou seja, essa Sara representaria a Jerusalém celestial. E ele vai dizer que essa Jerusalém celestial é a mulher livre e nossa mãe. Então Paulo usa-se a figura da Jerusalém celestial para se referir como nossa mãe, mas não coloca Maria em nenhum dos seus escritos, e nenhum dos apóstolos vão apresentar Maria como nossa mãe. Não existe nenhuma referência bíblica com relação a essas questões. E depois nós temos uma outra explicação, que Maria é colocada, dado a Maria o título de Maria, mãe da igreja. Bom, aqui também é uma outra coisa muito complexa. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Maria, ela faz parte da igreja. Maria estava exatamente reunida como discípula de Cristo no dia de Pentecoste. Quando a igreja reunida recebe o Espírito Santo, Maria recebeu da mesma forma que os demais o Espírito Santo. Ela recebe da mesma forma que os demais o Espírito Santo. Ela estava em oração ali com a igreja do Senhor. Então Maria, na verdade, ela faz parte da igreja. Se ela é a igreja, como ela pode ser mãe da igreja? Não faz sentido. Não faz sentido.
Paulo, é claro que Paulo aqui se coloca como pai daqueles que ele gerava no sentido pela fé. É um aspecto diferente. Ele se considerava pai por aqueles que ele, trabalhando, levava essas pessoas à fé em Cristo, né? Então ele se sentia ali responsável por essas pessoas, como um pai responsável pelos seus filhos. Mas não é nesse sentido que a Igreja Católica coloca Maria, né? Maria como mãe de Deus e mãe da Igreja. Portanto, Maria como mãe da Igreja, Maria seria nossa mãe e ao mesmo tempo mãe da Igreja, sendo que ela mesma é a Igreja. Então, é algo que não dá para sustentar biblicamente, e vejo uma dificuldade muito grande também para tratar dessa questão de forma teológica e racional. A ideia de Maria ser mãe de Deus, embora alguns teólogos dizem que esse dogma ele aparece com o propósito de fortalecer a cristologia. Nesse livro que nós fizemos aqui, é uma reflexão sobre a Mariologia afonciana, nós encontramos aqui uma expressão de que João Crisóstomo teria dito que Maria foi feita mãe de Deus também para que, por sua poderosa intercessão e doce misericórdia, salve-se os infelizes, que por sua má vida não se poderiam salvar segundo a justiça divina. E Yad Merel garante que Maria, mais por amor dos pecadores do que dos justos, foi exaltada a ser mãe de Deus. Então, o que nós percebemos nesse contexto é que aquele dogma que, a princípio, teria sido criado com o propósito de proteger a cristologia, ele logo em seguida começa a dar sustentação para a exaltação de Maria. Ou seja, a ponto de algumas pessoas afirmarem aqui que Maria foi exaltada a ser mãe de Deus, mais por amor dos pecadores do que dos justos. Então, teria uma outra finalidade do surgimento desse dogma, que aqui não seria a ideia da proteção da cristologia. Então, é possível a gente perceber também que tem uma outra colocação aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui para ler para vocês. A respeito também dessa ideia de Maria como mãe de Deus. Veja bem, a página 141 afirma que o mesmo São João Crisóstomo teria afirmado que os pecadores, só por intercessão de Maria, recebem o perdão. O que é um absurdo teológico. Um absurdo teológico. Ou coloca-se Maria numa importância soteriológica muito grande, ao afirmar que só por intercessão de Maria os pecadores recebem o perdão, quando não há nenhuma afirmação bíblica a respeito disso. Aliás, como já li com vocês em outros vídeos, quem não teve oportunidade, assistam todos com paciência, para que vocês possam entender. Os apóstolos vão dizer que o que nos garante o perdão
é o próprio Cristo. E que nós podemos, como é escrito aos Hebreus, nós podemos nos aproximar do trono da graça. Aliás, como já disse antes, esse livro afirma que o trono da graça é Maria, mas nós vemos em Hebreus que não, e que por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos aproximar com toda confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E vai dizer isso que, assim como Cristo, por ele ter sido homem, experimentou as nossas dores e as nossas tentações, portanto, ele sabia compreender perfeitamente o que nós passamos e poderia então nós aproximarmos ao trono da graça confiante nesse Jesus que com certeza, pelo seu sacrifício e pelos seus méritos, concede o perdão a todos. O Pai perdoa a todos aqueles que se aproximam diante do seu trono, ou seja, o trono da graça, pelos méritos do seu Filho Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Portanto, a fazer tal afirmação, se é que São João Crisóstomo tenha afirmado de fato isso, é uma aberração teológica muito grande quando nós olhamos para as afirmações no texto bíblico. Então, o grande debate da época de Maria, Mãe de Deus, foi entre Nestório e, de acordo com alguns estudiosos, Nestório fazia uma separação indevida da natureza humana de Cristo e da sua natureza divina. E ele defendia que ele era contra a ideia do Theotokos, que seria mãe de Deus, termo grego que se traduz como mãe de Deus, e ele preferia o termo Christotokos, que seria o outro termo grego para dizer que Maria seria mãe de Cristo, mas não mãe de Deus, porque a natureza divina não poderia ser gerada pela criatura. Então ele foi considerado herege por ser contra o Theotokos e defender a ideia de Christotokos. Embora eu compreenda a ideia teológica que se construiu para colocar Maria como mãe de Deus, eu consiga compreender, de certa forma é até aceitável até certo ponto, mas eu tenho a dificuldade, como já apresentado, com relação a essa terminologia. Uma outra tradução que poderia ser colocada para o termo Theotokos seria aquela que porta o divino, né? A portadora do divino. Nesse sentido, seria até mais fácil de entender, né? Aquela que portou dentro do seu ventre o próprio Deus, né? E nenhum evangélico, nenhum cristão evangélico vai ir contra essa realidade. Então, na verdade, houve esse grande debate para o surgimento do termo Maria, Mãe de Deus, mas esse dogma acabou dando um pontapé quase que inicial para elevar Maria aos demais patamares que vão surgindo com os demais dogmas, e sempre colocando Maria numa elevação que a Bíblia jamais a colocou. Isso gerando em torno do seu culto, do culto a Maria, que também é algo completamente questionável, podemos até falar isso mais para frente, colocou em torno do culto a Maria essa idolatria que se pratica por muitos católicos,
Eu não digo por muitos, porque nem todos devotam a Maria tais papéis como alguns aqui colocam. Bom, eu queria fazer aqui uma outra observação, é que além desses dogmas, que tem aqui o dogma de Maria, Mãe de Deus, depois tem o surgimento de outros 3 dogmas, né, que nós vamos falar mais para frente, mas hoje eu quero deixar apenas essa reflexão aqui sobre a questão de Maria, Mãe de Deus, Maria, a nossa mãe, qual foi o texto bíblico que se utilizaram para defender essa ideia, e também Maria ser mãe da igreja, o que, a meu ver, não faz nenhum sentido e não há nenhum respaldo bíblico para tal afirmação. Que Deus